Eu vou começar lendo os que eu deixei super de lado, que são os outros dois Witchers da última vez, o Lambert e o Eskel. Eu lembro deles do primeiro jogo, se eu não me engano eles apareceram um pouquinho na segunda temporada de The Witcher, então a gente vai falar também um pouquinho sobre eles aqui. Ah, e essas armaduras de couro que a gente tem aí nos RPGs, né? Então Lambert é o mais novo bruxo de Kaer Morhen e, talvez, o último a ser treinado lá. Lambert provara sua habilidade várias vezes, tendo matado monstros impressionantes de Povis a Toussaint. Porém, ele também desenvolvera uma reputação de arrogância e humor sardônico, e os seus modos grosseiros e exageradamente diretos costumam irritar os seus colegas da escola do lobo. Independente dos seus vícios, não era preciso dizer que Lambert enfrentaria o fogo de qualquer inferno pelos seus companheiros. Beleza, então Lambert é o novato, já tem uma boa proeminência, só que subiu um pouquinho a cabeça, porém um cara muito fiel aos amigos. O Eskel. Então, Eskel e Geralt eram como dois irmãos. Em diversos pontos, eles eram da mesma idade e se conheciam desde que eram garotos, quando treinavam com espadas de madeira em Kaer Morhen. Eles passaram por muito juntos, a primeira rodada de seleções, as transformações assassinas, o teste das ervas e o desafio, a árdua corrida de obstáculos dos bruxos. Eles também levaram surra juntos mais de uma vez por atos infantis de delinquência. Já imagino que foi o bom e velho Vesemir que deu essas surras. Quando se tornaram adultos, seguiram pelo caminho separadamente, mas ainda reunindo-se em Kaer Morhen quase todo o inverno. É interessante só esse ponto, né? Esperando o frio passar, bebendo aos seus sucessos e comemorando os companheiros falecidos. Então é interessante como essas áreas que são bem mais temperadas do que a maior parte das regiões do Brasil, na verdade, que você tem um inverno e um restante do ano que são muito diferentes. Você tem que mudar muito a tua vida no inverno. Então eu gosto muito desse clima deles de se reunir lá em Kaer Morhen no inverno, já que fica bem mais difícil fazer qualquer coisa. Continuando, embora Eskel não tivesse o renome de Geralt, ele era tão experiente quanto o Lombo Branco e cumpria os seus contratos com cuidado e eficiência. Ele quase morrera várias vezes durante as suas caçadas. No entanto, como que por uma ironia cruel, a horrível cicatriz no seu rosto não viera das garras de um monstro, mas da espada de Deidre Ademien, o seu filho inesperado, nada previsível. Caramba! Ok, fiquei muito curioso sobre esse background aí. Vamos dar uma olhadinha aqui nesses três, daí a gente vai pegar a Triss e a Cirilla logo depois. Então o Emhyr Var Enhais é esse governante dessa nação invasora, né? Poucos nomes na história do continente despertam tanto terror e respeito quanto o de Emhyr Var Emhais. Deithwin Adan in Carne Aep Morvud, a chama branca dançando sobre as tumbas dos seus inimigos. Imperador de Nilfgaard, Lorde de Metina, Ebin e Gemera, soberano de Nazair e Vicovaro, governante de metade do mundo civilizado e aspirante a conquistador da outra metade. Ele foi um dos personagens. Gente, personagens no português culto é sempre feminino, porque vem da palavra persona, né, que era a máscara do teatro grego, então não existe o personagem, é sempre a personagem. Então, tecnicamente, ele foi uma das personagens cujos feitos e decisões deram forma aos destinos de pessoas e de reinos inteiros. O que ele possivelmente poderia querer de um simples bruxo? O imperador expôs o que queria de forma clara e sucinta. A filha dele, e protegida de Geralt, esse protegida, ele não faz tanto sentido em português porque vem de um termo inglês
que na realidade é um termo francês, mas que é muito usado, né, na língua inglesa, que é proteger, né? Que é no sentido assim de alguém que é protegido, mas também é uma espécie meio que de aluno, de pessoa com quem a gente tem um certo grau aí de afeto, alguém que a gente cuida, alguém que a gente nutre, né? Então é isso que quer dizer protegida. Provavelmente foi uma tradução direta do inglês que, por sua vez, tem esse termo do francês, né? Cirila estava em grande perigo, pois a caçada selvagem estava em seu encalço. Geralt, um rastreador soberbo ligado à filha de Emir pelos laços de ferro do destino, tinha uma chance melhor de encontrá-la do que qualquer pessoa no mundo. Ok, não falou muito sobre a personalidade do Emir, mas coloca ele como uma personagem extremamente importante para toda a história e para a história dessas nações também, né? O cara, ele é um grande conquistador, o destino de, quem sabe, milhões está na mão dele. Interessante. Hendrik, quem que era esse Hendrik aqui? Considerar Considerando como os espiões de toda Laia costumam funcionar, Hendrik era, sem dúvidas, um nome falso. Mesmo assim, esse era o único pelo qual o bruxo conhecia esse espião de Vossa Majestade Imperial em Velen. Após perguntar um pouco, Geralt descobriu que um Hendrik morava no vilarejo de Heatherton. Heatherton? Alguma coisa assim. Esse é o cara então com quem a gente vai ter que falar para conseguir pegar essas pistas aí da nossa cara Cirila. Morvan, então, era o comandante que entrevistou a gente para preencher as lacunas do segundo jogo, das escolhas que eu fiz no segundo jogo, caso eu tivesse jogado ele, né? Morvan Vorys, comandante da Divisão Alba, oficial do mais alto escalão, aristocrata de sangue azul, orgulhoso de ser Nilfgaardiano, uma designação que só era realmente merecida pelos habitantes nascidos na capital do Império nas suas imediações. No momento do seu primeiro encontro, Geralt não fazia ideia da importância da pessoa que fora designada para lhe fazer algumas perguntas de rotina. Conhecendo o bruxo, no entanto, saber da posição e do status de Morvan não teria feito muita diferença para ele. Ele deu uma ideia de que de fato era alguém importante, mas aqui basicamente o que está sendo falado é que ele era mais importante ainda do que parecia. Todo o restante ali já dava para ter pego pela conversa com ele. E outra coisa importante que eu achei aqui é que eles colocaram essa questão bem importante. O Império de Nilfgaard é um império bastante conquistador aqui por meio de guerras. E é interessante que ser Nilfgaardiano parece que é uma designação que só era realmente merecida pelos habitantes nascidos na capital do Império. Eu imagino que tem um E aqui que está faltando, né? E nas suas imediações. Então, se você né, se a sua terra foi conquistada por Nilfgaards, aparentemente você não é considerado exatamente um Nilfgaardiano, né? Ser uma coisa assim de um cidadão de segunda classe. Então vamos ficar atentos para essa informação aparecendo no mundo para conseguir navegar melhor pela história. Então nós temos aqui a Triss. A Triss, eu tenho um pouquinho mais de conhecimento dela porque ela estava muito presente no primeiro jogo, mas eu quero muito saber como que ela tá nesse terceiro, o que se fala aqui desde o começo, porque eu ouvi falar que a personalidade dela mudou. Então lembrando, quem está narrando isso aqui é o Dandelion, né, o nosso caro bardo. Então por isso que ele se coloca em primeira pessoa aqui. Vamos ver o que ele fala sobre a Triss Merigold. Eu sempre considerei um ponto de orgulho pessoal ter Triss Merigold de Maribor entre minhas amigas mais próximas e queridas. Essa excepcionalmente talentosa feiticeira era uma estrela brilhante em sua profissão, a antiga conselheira da corte do rei Foltest e a famosa heroína da Batalha de Alagante, conhecida como 14ª na colina, e mesmo assim, de forma alguma, ela se assemelhava às suas insuportavelmente arrogantes irmãs em magia. Sua mente hábil, sorriso caloroso e considerável charme pessoal sempre conquistaram até mesmo os corações mais duros.
Embora pessoalmente minhas relações com Triss tenham sempre sido de natureza fraterna, Geralt de Rivia, em certo ponto, não resistiu à sua sedução. Desde então, os dois estão ligados por sentimentos que correm muito mais profundamente do que um fio superficial de amor passageiro. Yennefer contou para Geralt que Triss recentemente fixou residência na cidade livre de Novigrad. Então a gente sabe onde a Triss realmente está. Né? Então, beleza. Eu tentei fingir um pouquinho que era o Dandelion. Eu não sei como é que o Dandelion está soando nesse jogo, mas tentei fazer um pouquinho mais aqui a voz dele. E então ela parece muito poderosa, parece muito inteligente, parece muito adaptável, porém não babaca, vamos dizer assim, pelo menos segundo Dandelion, como as outras pessoas lá da escola de magia dela, né, são. De novo, segundo Dandelion. Mas bom saber, aqui a gente já tem algumas informações muito importantes sobre características cognitivas, psicológicas, emocionais dela que eu acho que são interessantes. E o restante a gente meio que já sabia, né? Teve alguns nomes que parcialmente fazem sentido para mim apenas também. E por fim, vamos dar uma olhada na questão da Cirilla, que é um pouquinho mais longa, mas agora que basicamente virou a principal quest do jogo, eu acho que é essencial a gente dar uma lida. Cirilla Fiona Ellen Rhiannon. O que posso dizer sobre ela? Que seu apelido é Ciri, que ela nasceu em 1251, que ela tem cabelos da cor de cinzas e uma cicatriz no seu rosto. Tudo é verdade. Essa é a Cirilla que eu bem conheço, aquela que vi pela primeira vez há tantos anos, aquela que parecia, bem, nada comum, mas certamente não tão extraordinária quanto ela realmente é. Cirilla também é uma aprendiz de bruxo muito hábil, herdeira de vários tronos, a última portadora do sangue ancestral, uma fonte poderosa com talentos mágicos excepcionais e a dama do espaço e do tempo. Isso não faz com que detalhes como a cor do seu cabelo e a sua data de nascimento pareçam meramente secundários. Também poderia contar que ela é filha adotiva de Geralt, mas isso seria uma simplificação exagerada. Ciri é muito mais do que isso. Ela é o seu destino, a filha inesperada, ligada ao bruxo pelo grilhão mais forte do destino. Seguindo a tradição antiga dos bruxos, Geralt levou Ciri para Kaer Morhen quando ela ficou sob seus cuidados. Lá, ele e Vesemir ensinaram-lhe a tradição dos caçadores de monstros profissionais. Foi então que os seus talentos mágicos apareceram pela primeira vez e que eles descobriram que ela era uma das fontes. Porém, o dom de Ciri também é uma maldição. Por conta dele, ela, um dia, teria que se esconder do mundo inteiro, inclusive de Geralt. A biografia de Ciri contém mais do que um grande segredo. O seu pai biológico era ninguém menos do que o imperador de Nilfgaard, Emhyr var Emreis. As suas palavras confirmaram os medos que cresciam no coração de Geralt após o pesadelo. Ciri retornara e estava correndo perigo de vida, pois a implacável caçada selvagem estava atrás dela. Yennefer deixou claro o motivo da caçada selvagem querer Ciri. Eles queriam o poder latente no seu sangue ancestral. Ela também avisou a Geralt que Ciri fora vista em uma cidade destruída pela guerra, Velen, e em Novigrad, a maior cidade do mundo. Tá, conseguimos várias informações completamente essenciais aqui. Então, uma coisa que eu acho que é importante dizer também é esse negócio da seu destino, filha inesperada, é todo um rolê que o Geralt nos livros salva lá a vida de um casal que era bem importante lá, né? E daí acontece que era tipo aristocratas, príncipes, princesas, não lembro exatamente como é. Eu sei que foi mudado um pouco a questão na série que eu acabei vendo depois, e eu não li os livros, né? Mas acaba muito acontecendo que daí ele, o que você vai querer em troca? E ele tipo,
é a lei da surpresa, né? Ele evocou a lei da surpresa ou alguma coisa assim, que é uma coisa inesperada que está por vir, e acabou que foi a Síria, a mulher lá estava grávida e tal, né? Então, tecnicamente, ela teria que ser a filha do Geralt, e daí, depois de nascer, não sei os detalhes do livro nesse ponto, mas ele levou ela para a organização deles para se tornar uma bruxa, né? Junto com ele, com essas outras pessoas aqui. E o que que acontece? Também não sei desses detalhes do livro, mas então acho que antes de ele perder a memória, ela saiu por conta e para se esconder por causa da caçada selvagem, querendo o seu sangue ancestral, que é todo um rolê que dá uns poderes lá para ela, né? Como é que eles estão falando aqui? É uma das fontes, né? Vamos ter que descobrir com calma o que é tudo isso. Mas beleza, eu acho que deu de ler essas coisas e agora a gente vai dar uma exploradinha para falar com as pessoas.